Gênesis 26, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Aberta em Gênesis 26, 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala agora. Todos se calam para te ouvir. Dá ouvidos espirituais e entendimento bem aberto, para que essas pessoas compreendam o que elas vão ouvir. Usa a minha boca agora, a minha mente, mas fala com esse povo e os abençoe, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta em Gênesis 26, versículo 1. Olha bem para mim e entenda uma coisa. O seu plano, o seu projeto de vida pode ser maravilhoso, mas não se compara com os planos de Deus. O homem faz planos, e não são poucos planos que os homens fazem, mas os planos dos homens podem ser frustrados, interrompidos. Uma chuva pode estragar um plano seu. Quantas pessoas estavam para fazer uma viagem e uma doença, uma dor impediu aquela viagem. Quantas pessoas, uma ventania estragou o plano dela. Alguma coisa aconteceu e teve que se adiar aquele plano ou abrir mão daquele plano. Os homens fazem planos. Você tem planos, você tem projetos. A Bíblia ensina nós a apresentarmos a Deus para que Ele ilumine e venha dar certo. Mas hoje eu quero falar sobre um plano superior, um plano acima do nosso plano. No livro de Jó 42, versículo 2, na versão atualizada, eu vou colocar no telão para você ler comigo. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Olha para mim, por favor. O plano de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus, nenhum espírito maligno, nenhuma inveja, nenhuma perseguição, nada pode impedir, nenhum homem pode impedir o plano de Deus. Ele não pode ser frustrado. Agora, muitas pessoas vêm para a igreja e elas não entendem a grandeza do plano de Deus, e elas começam a lutar só para suprir as suas necessidades. E quando elas se deparam com algumas dificuldades, elas desanimam, elas se entregam, porque elas não conseguem entender que Deus tem um plano muito grande e quer incluir ela. Quando você começa a viver os planos de Deus, é diferente. O que aconteceu com Isaac? Isaac era filho de Abraão, um homem que viveu pela fé. Quando você crê nos planos de Deus, nas promessas de Deus, você vive pela fé, na dependência dEle. Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu nos planos de Deus. A única vez que ele saiu dos planos, sem consultar Deus, ele desceu para o Egito, ele só arrumou problema para ele. O filho dele, Isaac, estava numa cidade aonde veio a fome. No capítulo 26, no versículo 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai,
e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão fez o quê? Obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, lê alto. Assim habitou Isaque em Gerar. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora. Estava tudo certo, estava tudo planejado para Isaque ir para o Egito. Na cabeça dele é o seguinte: vai ser melhor para mim. A terra está seca, a fome está reinando. Eu vou descer para o Egito, lá vai ser mais fácil para mim, lá vai ser melhor para mim. E aparece Deus, dizendo: Isaque, seu pai me ouviu. Não desça para o Egito. Eu vou te abençoar nessa terra seca. Eu vou te abençoar nesse lugar que todo mundo está fugindo. Eu vou te abençoar nesse lugar improvável, mas você vai crescer aqui. E Isaque ficou naquela terra. Naquela terra ele foi perseguido. Naquela terra ele cavava um poço, tampava o poço, ele abria outro poço e tinha água de novo. Naquela terra quiseram o mal dele, mas Deus honrou ele. E naquela terra ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Aprenda uma coisa: quando você crê no plano de Deus, Ele permite que você passe por situações difíceis, que às vezes sai do seu controle, e você vê a coisa desmoronando, e você pensa: estou perdido, não está valendo a pena eu orar, eu buscar Deus. Não, continua tudo dentro do plano dele. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para a fornalha, mas não permitiu que o fogo queimasse eles. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu que os leões devorassem ele. Ele permite coisas, mas ele protege. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida, mas quando você crê no plano, você não para, porque você crê que no final vai dar tudo certo. O plano de Deus é algo tão forte, que mesmo as pessoas zombando de você, você continua firme na sua fé. Você lembra de um homem chamado Noé? Deus tinha um plano, e ele creu no plano de Deus e obedeceu a Deus. No final, foi salvo ele e foi salva a família dele, mas ele foi chamado de velho maluco, ele foi chamado de louco, ele foi zombado, fizeram chacota, como fazem com você. Você ouve, vai lá dar dinheiro ao bispo Macedo, vai lá enriquecer os pastores, vai lá ajudar os ladrões, você ouve isso. Mas aprenda uma coisa, por favor: quando você crê nos planos, no final você vence, e essas pessoas chegam à conclusão que você estava certo e elas estavam erradas. Não sei se está dando para você entender. Quando você crê no plano, você não morre sem que o plano seja concretizado. Por isso que tem gente aqui que quase morreu, mas Deus não permitiu que morresse, porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Você pode até ter chegado perto de ter morrido, matar as crianças na época de Moisés, mas Deus tinha um plano de usar Moisés para libertar o povo de Israel, e não mataram Moisés. A mãe dele colocou ele aonde? Num cesto, no rio Nilo, num rio que é cheio de crocodilos, mas fazia parte do plano, e Deus guardou, e a criança chegou até a filha de Faraó, que assumiu ele. Fazia parte do plano. Você não entende como Deus trabalha. Às vezes, você tem decepções com pessoas, e Deus permite no processo até esse plano se concretizar. Deus permite você ter decepções com pessoas,
para você deixar de depender e de confiar demais nessas pessoas, de esperar demais nessas pessoas. Então Deus permite que você seja frustrado com o homem, para você continuar dependendo e levando fé só em Deus e não no homem. De repente você está triste, porque você foi decepcionado, passado para trás, uma sociedade que deu errado, e você está reclamando de uma coisa que Deus está te livrando. Quando você crê nos planos, pode se levantar o que for contra você. Quando Jesus veio ao mundo, mataram todas as crianças, mas não tocaram nele, porque fazia parte do plano de Deus que ele morresse na cruz. Só tocaram nele na hora que Deus quis, para que se cumprisse o quê? O plano da salvação. Às vezes, no processo da sua vida, do plano de Deus na sua vida, você perde. Mas você perde algo para Deus te dar algo melhor. Jó perdeu, mas era o plano de Deus mostrar a história de Jó, mostrar quem faz o ser humano sofrer, que é o mal. Mas o mal não conseguiu fazer o que ele queria, porque Deus não deixou. Mas tudo que o mal tirou, Deus deu em dobro. Então quando você crê no plano de Deus, você pode perder um carro, Deus te dá um melhor. Você pode perder um emprego, Deus abre a porta melhor. Você pode perder um bem, mas Deus te dá melhor, porque Deus sempre tem o melhor para dar. O plano de Deus não é pequeno. A situação que você está enfrentando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida, se você crê no plano. Você está entendendo? O diabo fica desesperado, o diabo fica louco. Sabe por quê? Porque quanto mais ele tenta desanimar quem crê no plano, mais animada a pessoa fica. Quanto mais o mal tenta destruir, se levantar, humilhar, mais forte a pessoa fica, porque ela crê no plano de Deus. E essas palavras que nós lemos em Jó 42:2, na versão atualizada, foi de um homem que no final da vida disse assim: ó, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus podem, mas o do Senhor não. Isso são palavras de um homem que perdeu tudo, mas Deus deu tudo de volta e deu dobrado. Amém? Quando você crê no plano de Deus, você pode passar pelo que for, porque você sabe que faz parte desse plano. Você esperava daqui, não veio. Vai vir de onde, bispo? Deus proverá. Deus proverá. Crer no plano não é para qualquer um. A única coisa que faz você não desfrutar do plano de Deus é quando você retrocede. É quando você começa a duvidar. Será que Deus tem palavra? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Será que Deus tem palavra? Não, Deus não só tem palavras, Deus é a palavra. E Deus quer que você creia no plano dEle, no caráter dEle, ainda que esteja tudo desabando. Se Ele vê você confiando no plano dEle, Ele te honra, Ele te abençoa. Você sabe por que a Igreja Universal vence no mundo inteiro? Você sabe por que já se levantou tudo contra nós e não destrói a igreja? Porque ela não é de um homem, era um plano de Deus. Um homem não tinha condições de fazer isso, mas um Deus vivo através de um homem consegue. Então você viu se levantar várias coisas, parecia até em certos momentos que iriam acabar com a igreja, mas fazia parte do plano de Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer. Lute se você está com sono, lute para ficar acordado, porque você está ouvindo essa mensagem, também é plano de Deus. Você está aqui não é porque você quis, porque tem gente que dizia que nunca ia vir aqui, tem gente que dizia que aqui era a casa da moeda, que aqui só tinha ladrão, que aqui não entrava nem morto.
Mas Deus te trouxe aqui, porque faz parte do plano dele para te abençoar. As pessoas que dão testemunhos, elas passaram por muitas coisas. E tudo que você está passando faz parte do plano de Deus para você dar testemunho. Você não tem que entender o plano, você tem que crer no plano. Quando você crê no plano, você consegue pegar as coisas ruins que aconteceram na sua vida e usar para o bem, e não murmurar e falar: Deus sabe o que faz, se Ele está permitindo, vai ser feita a vontade dEle. E você continua seguindo em frente, e daqui a pouco o plano começa a se concretizar, porque a obra que Deus começa, Ele termina. O mal não quer que você creia nos planos de Deus. Ele não quer isso. Ele não quer que você tenha a sua fé aqui, ó, na palavra. Ele quer que você seja emotivo. Ele quer que você viva de circunstâncias. Está tudo bem, você está mostrando todos os dentes. Está tudo mal, você acha que Deus não é com você. É assim que Ele quer ver você, subindo e descendo, um dia cheio de fé, um dia querendo sumir. Ele não quer você alicerçado no plano de Deus. Quando você crê no plano de Deus, quem tenta te prejudicar nem sabe que está te ajudando. Quando você crê no plano de Deus, você arrebenta. Quando você crê no plano, você começa a viver o sobrenatural. Você começa a ter experiências fortes. Agora entenda, quando você está dentro do plano de Deus, o diabo faz uma pressão muito grande para você não aguentar. E você precisa do Espírito de Deus. Você tem que ter Deus, porque tem momentos que você passa que só Deus para te sustentar. Tem momentos que você passa que são dificílimos, mas Deus te sustenta. Deus fala com você coisas que Ele não fala com ninguém, é direto com você. Ele te capacita e você consegue vencer coisas sem você ter nenhuma condição, mas você vence por causa dele, para que o plano seja realizado. Eu peço que o Espírito de Deus faça você entender a grandeza do plano, porque esse plano não tem limites. Esse plano vai te abençoar aqui nessa terra, e quando você partir dessa terra, esse plano vai continuar, porque ele se estende para a eternidade. É plano de Deus te salvar também. Uma vez um homem chamado Amã, ele tinha certeza que ele ia acabar com os judeus. Você conhece a história? Ele fez de tudo para poder destruir os judeus. Já tinha até um dia certo para aniquilar todos. E Deus usou uma mulher chamada Esther. Um dia eu vou falar dessa passagem com mais detalhes para você. E ele pensava que ia acabar com Mordecai, ele pensava que ia acabar com os judeus, mas ele não entendia que aquele povo fazia parte do plano de Deus. E no dia que ele fez de tudo para acabar, foi no dia que Deus deu o livramento e deu a vitória. Eu creio nos planos de Deus. Quando você vive os planos de Deus e alguma coisa não acontece como você esperava, por exemplo, você vai sair, você se atrasa, você perde o horário, você perde um ônibus, você perde alguma coisa, você fica tranquilo, porque você sabe que você está dentro do plano. Deus pode estar te livrando de um assalto, de uma tragédia, de alguma coisa, até de um acidente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu demorar, eu fui ver uma igreja, fazer uma reunião na igreja, e na hora de ir embora, minha esposa falou: só um minutinho, amor, vou no banheiro. E atrasou alguns minutinhos para ela ir no banheiro. E depois que eu saí, eu vi um acidente na minha frente, minutos antes de eu passar, o acidente aconteceu. Era Deus me livrando. Porque quando você crê nos planos de Deus, você deixa Ele cuidar de você. Você não reclama. Hoje eu estava vendo as histórias das pessoas que não morreram quando as 2 torres de Manhattan caíram. Uma disse que comprou um sapato novo e deu bolha e não deu para chegar no horário.
a outra o filho, o outro pegou engarrafamento, o outro, mas era Deus livrando, porque ainda tinha um plano. Quando você crê no plano, Deus fala com você. Tem dias que Deus te prepara, tem madrugadas que Deus te acorda do nada, não é vontade de ir no banheiro, não é nada, é só para você orar. Ele te avisando: ore, me busque, esteja revestido. Quando você está dentro do plano de Deus, ninguém te engana, pode fazer as coisas mais escondidas, Deus traz tudo à tona para você. Quando você crê no plano de Deus, você está protegido nos lugares mais perigosos. É mais fácil quem quer te matar morrer do que tocar em você. Quando você crê no plano, você começa a experimentar coisas que você nunca imaginou. Às vezes na sua cabeça não consegue fechar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Depois você lê Isaías 55, do 8 ao 11, você vai ver que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Ele não pensa como nós pensamos. Eu não sei se você já tentou alguma vez montar um quebra-cabeça já. Uma vez eu comprei um quebra-cabeça, não sei de quantas mil peças. Foi horrível. Foi horrível, porque eu queria montar logo, eu não consegui montar no mesmo dia. E eu pegava uma peça e falava: acho que está errado, essa peça não é daqui. Mas daqui a pouco foi se encaixando. E eu vi que aquela peça era dali. Na hora eu não entendia. Deus vai dando peças e vai encaixando. Ele não fala tudo de uma vez, o que ele vai fazer. Mas a sua parte é confiar num Deus que merece crédito. Mas o plano dele não vai ser frustrado na sua vida. E não é pequeno, diga é grande. Fique em pé, diga: eu creio no plano de Deus. Não importa o que você está passando, o plano de Deus é maior e no final vai dar certo para você. Não importa o que você perdeu, diga: Deus tem coisa melhor para mim. Diga: não importa a porta que fechou, Deus tem uma melhor para abrir. Quando você crê no plano, o que faz as pessoas chorarem, entrar em desespero, você tem paz. Olha para mim, por favor. O plano, não se esqueça do plano, é maior do que o seu. Você veio buscar algo aqui, mas Deus tem algo maior para te dar. Você quer a solução de um probleminha, Deus quer, escute por favor, Deus tem algo muito maior. Quando você começa a colocar sua cabeça nessa palavra aqui, sua cabeça, só isso que Deus quer, ó, sua cabeça aqui. E você começa a crer nos planos. Você começa a viver como os heróis da fé viveram. Sabe por que eles arrebentaram? Porque eles creram em quê? No plano de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você pode nem acreditar em mim, mas se você apoiar sua fé aqui, ó, você vai arrebentar. E quem pensa que você está mal porque você perdeu tudo, nem imagina o que Deus tem de grande para te dar. A glória da segunda cara vai ser maior do que a primeira. Não tem idade. Você pode não ter estudos, você pode não ter aparência, você pode não ter nada, mas se você crê no plano de Deus, você vai arrebentar. Nós vamos orar agora. E de repente o mal está fazendo de tudo para te desanimar. De repente aconteceu uma cura na sua vida que você fala assim: bispo, a coisa virou. Fique tranquilo, porque se faz parte do plano, daqui a pouco Deus desvira. E você diz assim: bispo, mas a coisa agora desandou. Fica tranquilo que vai voltar a andar tudo direitinho, melhor do que antes. O plano. E eu quero que você saia daqui com isso na cabeça. O quê? O plano. Deus tem um plano. E eu creio que é perfeito. Eu creio que é grande. Eu creio que o plano dele é o melhor para mim. Quando você crê no plano dele e alguma coisa dá errado, fica tranquilo, isso não era para mim não. Deus tem algo melhor. Lembra daquela história que eu falei aqui? Eu gosto dessa história. Que a mulher ligou para a rádio falando: estou passando fome, estou dando meu endereço, se vocês puderem me ajudar aqui. Aí tinha um homem ouvindo a rádio que tinha um pacto com o diabo. E ele chamou 2 servos dele, 2 empregados dele, mandou comprar 2 carrinhos de compra lotado e falou: leve lá na casa dela, e quando ela perguntar quem deu, diga: foi o diabo. Compraram, levaram na porta dela, ela recebeu os 2 carrinhos. E eles ficaram esperando ela perguntar quem deu. Ela não perguntou quando ia fechar o portão. A senhora não vai perguntar quem deu não? Não, quando Deus manda, até o diabo obedece.
Teu diabo. Deus usa até pessoas endemoniadas para te abençoar. E nem as pessoas endemoniadas que convivem com você pode ser envolvida com o diabo que for. O que está em você é mais forte. E você faz parte do plano. Quem crê no plano não tem medo de inveja, de olho grande, de tem uma pessoa do meu lado, minha vizinha, uma pessoa que foi trabalhar, meu concorrente é envolvido com A, com B ou com C. Diga, eu sou envolvido com Deus. Tem alguém mais forte do que Deus? Nós vamos orar agora. Talvez você está num processo que faz parte do plano de Deus, mas está tão difícil para você. Peça força para Deus, porque esse plano vai se realizar. Cedo ou tarde, ou eu ou um dos meus companheiros vai colher o seu testemunho. E não vai ser pequeno não. Você vai dizer bem que naquele dia Deus falou através da boca do bispo. Ele tinha um plano tão grande, maior do que eu imaginava. Se é para você, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção sua oração. Vamos lá. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Cante, eu creio nos planos. De Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. olha para mim, por favor. No tempo do Senhor, tudo vai o quê? Vai se cumprir. O que Deus tem para você vai se cumprir. Bispo, mas eu estou morando de favor. Bispo, eu fui para a casa da minha mãe, da minha sogra. Bispo, eu perdi o meu carro. Bispo, eu perdi minha casa, meu apartamento. Eu perdi minha empresa, não importa. Deus tem algo maior. Deus não ia trazer você para cá para ficar brincando com você. Ei, eu emprestei minha boca, foi a Deus para falar com você. Escuta, por favor, é Deus que te traz aqui. Eu quero que você creia no plano. Chumbo grosso, bispo, creia no plano. Bispo desandou, creia no plano. Bispo piorou, creia no plano. Porque cedo ou tarde, você vai poder dizer assim, o plano se realizou, bispo. Deus é Deus. Levante suas mãos. Fale com Deus agora. Abra a tua boca, minha amiga, meu amigo. Todo mundo de pé, erga as tuas mãos e fale com Deus Todo-Poderoso. Fala com Deus que não falha. Fale com Deus que é vivo, que promete com... Levante aí a sua Bíblia. Vamos ouvir a voz de Deus agora. Marcos 4:35. Diga, meu Deus, usa a boca do teu servo e fala comigo. Me dá entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem falou foi o Senhor Jesus. O que ele falou? Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. O Senhor Jesus chamou os discípulos e disse assim: vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar lá do outro lado. Tá bom, os discípulos foram com o Senhor Jesus e entraram no barco. Na cabeça deles era o seguinte: daqui a pouco a gente chega do outro lado. Vai ser rápido, vai ser tranquilo. Eles já conheciam aquele lugar. Quem conhece o Mar da Galileia sabe que é um lago.
não costuma ter tempestades, não costuma ter ondas, é bem tranquilo. Então eles pensavam, olha, logo logo nós vamos estar lá. Só que de repente surge um temporal, de repente começam a se levantar ondas. O Senhor Jesus estava no barco com eles. No versículo 38 diz assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Jesus estava dormindo, eles tentaram resolver o problema e a coisa estava piorando, eles não estavam esperando aquilo. E temporal, tempestade surge assim na nossa vida, quando nós não estamos esperando. Surge na vida de todo mundo. Problemas grandes, problemas que você não se preparou para enfrentar. Problema que você pensou que ia resolver rápido e piorou. A coisa foi piorando, a coisa foi ficando difícil. E eles foram lá e acordaram o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Porque na hora do desespero é assim. Na hora que o medo toma conta, na hora que a dúvida toma conta, você acha que Deus não está te ouvindo, você acha que Deus não está ligando para você, então você se pronuncia como eles se pronunciaram. O Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me abençoa, eu não entendo porque eu estou dando dízimo, porque eu venho toda segunda-feira, porque eu levo a sério, e essa tempestade que não acaba. Aprenda uma coisa: esse barco não afundou, o seu barco não vai afundar. Essa história não terminou mal, porque Jesus estava com eles, Jesus está com você. Eles chegaram do outro lado, não aconteceu pior, aconteceu melhor. Eles chegaram lá, mas tiveram que enfrentar essa tempestade. Eu não sei o que você está enfrentando. De repente você fica agoniado, porque é fácil entender aquela tempestade de Jonas, porque ele fez tudo errado, mas você está fazendo tudo certo. Deus, ele não permite problemas para nos destruir, aprenda isso. Deus não permite problemas, dificuldades para nos fazer mal, mas para nos fazer bem. Aquela tempestade vem forte, e tem horas que os problemas vêm forte. Eles nunca tinham enfrentado algo parecido, e o desespero tomou conta, e a maneira que eles foram até o Senhor Jesus mostrava que eles estavam mal. Naquele momento eles estavam pensando no pior: vai virar, vai afundar, vamos morrer, ele não está ligando para a gente, ele não está se importando com a gente. Jesus acordou. Eles fizeram essa pergunta para Jesus, mas olha o que Jesus fez para eles. Primeiro, olha a atitude que Jesus tomou. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o quê? O vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande o quê? Bonança. Por que, bispo? Olha aqui para mim. Porque tudo tem ouvidos para Jesus. Para o Senhor Jesus tudo tem ouvidos. Ele fala com o mar, ele fala com o vento, ele fala com o peixe, ele fala com quem ele quiser. E quem ele fala tem ouvidos para ouvi-lo. Quando eles acordaram e falaram: Senhor, o Senhor não se preocupa conosco? O Senhor Jesus foi lá e repreendeu. Agora, olha o que ele perguntou no 40. Diz assim: e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Em outras palavras, olha aqui para mim. Jesus estava dizendo o seguinte: ó, eu esperava mais de vocês. Vocês viram eu fazer muita coisa. Era para vocês usarem a autoridade que vocês têm. Eu estou aqui com vocês. Você não está sozinho, sozinha não. Jesus disse: eis que estou contigo até a consumação do século. Ele está com você. Ainda que você esteja no olho de um furacão, ainda que você esteja pensando que Deus te abandonou, nesse período da sua saída até a chegada de onde você deseja estar ou chegar, tem tempestades. Os maiores milagres Jesus fez em desertos, em tempestades, em dificuldades.
Você não pode temer nos momentos difíceis. Tem gente que qualquer dificuldade já começa a reclamar, já começa a falar besteira. Ou você manifesta a sua fé, ou você desagrada a Deus. Deus é uma pessoa que se entristece com você. Você não vai ter nada com Deus se você não vencer sua dúvida. Você não vai ter nada com Deus se você não vencer seu medo. Ele vai esperar você vencer isso para te ajudar. A sua parte é confiar nele. Isso entristece a Deus, afronta a Deus. Isso mexe com Deus. Quando você fica achando que Ele te abandonou, que Ele te rejeitou, que Ele não te ouve. Claro que Ele te ouve. As provas é para nós sermos aprovados. As lutas é para glorificarmos o nome dEle. Faz parte. Tempestade vem. E como vem? A tempestade pegou eles de surpresa. Mas Jesus não. Jesus estava dormindo. Mas estava deixando eles para ver se eles iam reagir como Jesus queria. E depois que veio a bonança, Jesus falou: olha, por que sois tímidos? Não era para serem tímidos. Cadê a fé de vocês? Era a hora da fé de vocês aparecer. Aprenda uma coisa. Fé em quê, bispo? Fé no bispo? Fé na igreja universal? Não. Fé no que ele falou. O que é que ele disse? Nós vamos chegar onde? Do outro lado. Não vai terminar mal não, você vai chegar lá. Não vai terminar acontecendo pior não. Bispo, mas está parecendo que vai acontecer o pior. Diga, não vai. Porque Jesus está no meu barco. E o barco que Jesus está não afunda. Confie. Estava jogando para um lado e para o outro. Jesus estava deixando. Quem tem filhos aqui? O que é que você espera do seu filho? Ele cresceu, você espera que ele se torne independente, você espera que ele venha se estabelecer na vida, você espera que ele alcance o espaço dele, você como pai, não tem nada que te agrada mais, te alegra mais do que abençoar os seus filhos, dar de melhor para eles. Deus também, mas ele precisa ver você na fé. Não vê que esse negócio, bispo, é ter pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Nós pensamos positivo porque temos fé. Mas fé tem a ver no que Deus prometeu. Se Ele falou que eu vou chegar, porque Ele promete e faz. E a minha parte é obedecer, fazer com Ele. Amém? Entenda, por favor. Não tem esse negócio, eu vou no templo porque aqui eu me sinto bem, eu pego sabe, uma energia muito boa. Não. Não tem negócio de sentir energia nenhuma, não. Não tem negócio de sentimento não, porque sentimento flutua. Você sente uma coisa aqui, lá fora não sente nada. Você assiste um filme romântico, você fica todo romântico. É o que você está colocando para dentro. Eu sou o irmão caçula, nós somos 5. Eu não gostava de assistir filme de luta, porque quando acabava, meu irmão queria brincar e eu apanhava. Porque quando você assiste filme de luta, você acha que você é lutador. E aí experimentar comigo, eu me dava mal. Eu não vivo pelo que eu sinto. Sentindo ou não sentindo, eu obedeço essa palavra, eu creio nessa palavra. Então eu chego onde eu quero chegar, aonde Deus quer que eu chegue. Mas está tendo tempestade, vai cessar. Eu vou repreender. Tem coisas que você tem que aprender a repreender para parar na sua vida. Tem que parar. Mas depende de você. Se você é tímido, esqueça. Esqueça. Se você é tímido, esqueça, porque não vai acontecer o que Deus quer. Ele precisa que você seja mais ousado, mais intrépido. Cadê a fé de vocês? Fé na palavra. Fé onde? Está escrito. Eu estou obedecendo, está escrito. Não aconteceu, está escrito, piorou. Está escrito, não estou vendo sinal nenhum, está escrito. Deus te dá vitória. Sem sentir mesmo. Eu faço o que é certo sem sentir. Tem momento que eu não tenho vontade nenhuma de fazer o que é certo, tenho vontade de fazer o que é errado, mas eu faço o que é certo. Porque certo é certo, sentindo ou não sentindo. E o certo é você confiar em Deus, porque seu barco não vai virar. Aí ele diz assim, para terminar, versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim, por favor.
Eles ficaram assim, ó. Tomamos uma e ele resolveu tudo. Está tudo tranquilo agora. E quem é esse? Ei, sabe quem é esse? Esse é o que te trouxe para essa vigília, para mudar a sua vida. Esse é o que pode tudo, esse é o que nunca falhou, esse é o que cumpre o que prometeu, esse é o que vai te tirar das dívidas, da lama, do anonimato, esse é o que vai te exaltar no lugar que você está enfrentando lutas, esse é o que tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Esse é o Todo-Poderoso. Quem é esse, bispo? É o que vai te ajudar agora que todo mundo falhou com você. Esse é o que vai mostrar que é contigo nessa luta, nessa dificuldade que você está enfrentando. Esse é Deus. Então eles ficaram, quem é esse? Quem é esse? Esse é o Todo-Poderoso, o Jesus que te deu fé, o autor e consumador da sua fé, o que vai mudar a sua história, o que logo logo vai te trazer aqui para dar testemunho. Esse é o que vai abrir os seus caminhos, esse é o que vai mudar a sua vida. Fique em pé e diga, esse é o que vai me ajudar. Quem é esse, bispo? Esse é o que nunca falhou. Diga, ele não vai falhar comigo. Eu vou te ensinar uma coisa. Posso? Toda vez que você enfrentar um problema muito grande, toda vez que você enfrentar uma luta muito grande, muito forte, lembre desse versículo de 2 Crônicas. Coloca, por favor. Coloca, por gentileza. 14:9. Diz assim: e Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantos? De 1 milhão, e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenara a batalha no vale Zefatã, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que oração, hein? Põe o 12. Lê alto aí. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Olha para mim, mas ele apareceu. 1 milhão de homens. Você sabe quantas pessoas cabem aqui? Quase 10 mil pessoas. Você sabe o que significa isso? 100 templos lotados de soldados contra Asa, e o dele pequenininho. Mas ele foi para a guerra, e Deus viu que ele confiou. Deus viu, nosso Deus vê quando você está enfrentando uma multidão de problemas. 1 milhão, tem gente enfrentando dívida de milhões. 1 milhão de etíopes, mas ele foi. Falou a Deus, ó, para o Senhor ajudar um poderoso ou um fraco como eu, para o Senhor ajudar, não é nada para o Senhor. Eu estou confiando no Senhor, estou indo na guerra, ou eu pereço, ou então vou arrebentar. Deus apareceu e deu vitória para ele. Aprenda a clamar. Pare de ficar achando que Deus vai ter dó de você. Deus continua sendo o mesmo. Clama a Ele. Asa foi clamar, tem 1 milhão contra mim. Fala para ele, tem um bocado de coisa contra mim, tem processo contra mim, tem lutas, tem dívidas, tem cobranças, mas eu estou confiando no Senhor. Sou pequenininho, mas vou vencer os grandes. Isso é fé. Isso é fé aonde? Na promessa de Deus. Tem gente que quando acaba o culto fala, pô, bispo, hoje eu me arrepiei todo. No culto hoje me arrepiei, foi forte. Ei, Deus não trabalha só na sua pele, não. Deus é muito grande. Deus é Deus. Deus quer entrar em você, não quer ficar na sua pele, não. Ele quer sair daqui com você, ir para o seu trabalho amanhã, para vocês arrebentarem. A hora que você crê nessa palavra, a hora que você tiver fé para repreender essa tempestade, ela para. Tem muita coisa na sua vida que tem que parar.
tem muita coisa na sua vida que tem que parar. Já passou da hora de parar. Mas Jesus falou: para vento, para a tempestade. É você que vai falar. Você que está no meio de uma tempestade, diz: que guerra, vem aqui na frente. Vem aqui. Venha aqui, porque nós vamos fazer parar agora. Venha aqui na frente, venha porque nós vamos clamar. Venha porque nós vamos falar com Deus. Venha fazendo dessa canção sua oração. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Alguém de novo. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos. Ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Pastor aqui. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Amém. Amém. Olha para mim, por favor. Quem tem que parar é o diabo. Quem tem que parar é a afronta, a humilhação, as dívidas de crescerem. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 12. Diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Vou repetir: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha para mim, por favor. Agora silêncio, não converse e preste bastante atenção, por favor. Só quem gosta da sujeira, só quem gosta da coisa imunda, da coisa suja, é o diabo. A Bíblia chama ele de espírito imundo, sujo. Uma coisa imunda é uma coisa suja. O Espírito de Deus é chamado Espírito Santo, puro. Entenda, por favor, tudo que o diabo quer é que a sujeira dos seus erros, dos seus pecados fiquem guardadas, fiquem dentro de você. Só quem tem interesse que a sujeira do pecado fique na sua vida é o diabo, porque ele sabe que o Espírito de Deus não entra, não mora, não habita em um lugar sujo. Sim ou não? Você gosta de ir no banheiro sujo? É tão bom quando você chega em casa, a casa está o quê? Limpa, a igreja está limpa, a roupa está limpa. Até o nosso corpo. Eu não sei se já aconteceu algum dia de faltar água na sua casa e você não pôde tomar banho. É horrível dormir sujo. Como é dormir limpo? É maravilhoso, é leve, você dorme melhor. Pelo menos eu penso assim. Quando eu chego do trabalho em casa cansado e eu tomo um banho, que alívio. Mas eu sei que o problema não está no corpo. Agora, o trabalho de Deus, quando uma pessoa se aproxima de Deus na sinceridade do coração dela, ela abre o coração para Deus, Ele convence a pessoa dos seus pecados.
Essa é uma obra do Espírito Santo. Todas as pessoas que um dia tiveram encontro com Deus, o Espírito Santo mostrou o pecado delas. Elas conseguiram enxergar a realidade delas, a sujeira delas, e pedir a Deus que limpasse, pediu a Deus misericórdia, e Deus limpou. O diabo trabalha oferecendo o pecado, porque ele sabe que o pecado suja o ser humano. Nada faz mais mal para a alma do ser humano do que o pecado. Escute isso, por favor. Nada. Não tem nada que te prejudique mais, que te enfraqueça mais, que te destrua mais. Não tem nada que te atrapalhe mais na vida do que o pecado. Ele pode ser muito gostoso na hora, mas vai sujar a sua alma. Quando uma pessoa tem experiência com Deus, daquele pecado que ela tinha prazer de praticar, ela passa a ter nojo. Como diz em Ezequiel, coloca esse versículo na tela, eu queria que você lesse comigo na tela. Ezequiel 36, 31. Eu queria que você lesse comigo, ponha por favor, coloca aí. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis o quê? Nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha para mim, por favor. Quando uma pessoa enxerga a sujeira da alma delas, então, quando essa pessoa enxerga a sujeira, ela busca a misericórdia de Deus. Deus lava com o sangue de Jesus, Deus perdoa, e a pessoa passa a ter nojo. Eu não sei se já aconteceu de você estar apertado para ir no banheiro, e você chegou no banheiro de estrada, ou no banheiro de um bar, ou no primeiro banheiro que você viu, e quando você entrou falou, não vou segurar, porque você sentiu o quê? Nojo, tudo sujo, fedendo. Quando você se arrepende de verdade, quando você fica limpo de verdade pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, você passa a ter nojo das coisas que você fazia. Nojo. Você só fala para dar testemunho, mas você não tem prazer. Você não fala se orgulhando, você fala com tristeza, porque você acha nojento as coisas que você fazia. Está dando para você entender? Escute isso, por favor. O ser humano, ele consegue cuidar bem do corpo. Você nunca viu o ser humano cuidar tanto do corpo como tem cuidado ultimamente. Nós estamos vivendo uma geração que o ser humano idolatra o corpo dele. O ser humano sabe cuidar da pele, não tem nada de errado nisso. O ser humano sabe cuidar do cabelo, da unha, mas o ser humano, ele não sabe cuidar da alma, porque a alma se cuida com Deus. É Deus que cuida da alma, e o ser humano precisa chegar a Deus para que Ele trate dessa alma. Enquanto a alma do ser humano está suja pelo pecado, você vê o ser humano triste, inseguro, vazio, insatisfeito, procurando mais coisas para poder se saciar. Agora, entenda, o maior desejo do Senhor Jesus é limpar. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 8, abra aí, Mateus 8, versículo 2, vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, vamos ver um homem que chegou leproso até o Senhor Jesus, e eis que veio um leproso e fez o quê? E o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo o quê? Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Olha para mim, por favor. O leproso,
Todo mundo via, porque a lepra não dá para esconder muito tempo. Quando a pessoa está leprosa, ela vai tomando o corpo todo. O pecado é assim, ele vai tomando a vida da pessoa, ele vai tomando todo o ser da pessoa. Ou ela trata, ou ela se destrói. E os leprosos ficavam em um lugar separado. Quem tocasse no leproso ficava imundo. Então eles tinham um lugar separado. Mas o Senhor Jesus é a única pessoa que o imundo toca e não suja ele, mas a pessoa fica limpa. É o único. E quando ele perguntou se o senhor quer, ele disse: eu quero. Eu sei que a vontade de Deus é limpar o ser humano. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha bem para mim, por favor. Escute isso. Vou falar uma coisa, eu quero que você entenda isso. Entenda. Se você olhar para o que Deus faz para ajudar o ser humano, Deus faz de tudo. Ele deu o filho dele, ele perdoa, ele dá chances, ele tenta, ele faz de tudo para poder purificar, limpar o ser humano. Eu fico me perguntando por que o ser humano resiste tanto, por que o ser humano não aceita, por que o ser humano resiste, por que o ser humano ele despreza um amor tão grande como o de Deus. Ele tenta, ele faz de tudo para poder ajudar o ser humano, e mesmo assim o ser humano não dá o braço a torcer. E quando vem, na sua maioria, vem na dor, vem no sofrimento. A sujeira espiritual é diferente da sujeira do corpo, porque a sujeira do corpo todo mundo vê. A sujeira espiritual é você que vê. A sujeira espiritual é Deus que vê e o diabo que vê. Ou se tiver mais alguém envolvida no seu pecado. Mas na sua maioria as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não estão vendo a sujeira. E quanto mais a pessoa carregar, mais ela vai sofrer, mais ela vai gemer. Eu peço a Deus que o Espírito Santo te dê coragem, te dê disposição, te desperte, te acorde, você que está sujo espiritualmente, para que você possa se lavar, se limpar. Aquele grito que o noivo deu quando as 10 virgens estavam dormindo só salvou as 5 prudentes. Você que é de Deus e está dormindo e se sujou, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te salvar hoje. Certeza. E você vai sair daqui limpo, seguro. Lembra quando Davi, ele chegou até o local aonde o Golias estava afrontando Israel? Todo o exército estava contaminado, com medo. Ele veio de fora. Quando ele ouviu o grito, ele falou: peraí, vocês vão aceitar isso? Eu não aceito não, eu vou lutar. O rei falou: você não pode. Ele falou: eu posso. Venci um urso, venci um leão, eu posso vencê-lo. Os irmãos dele vieram falar coisas, ele também teve resposta para os irmãos. O próprio gigante veio falar coisas para ele, ele não deixou o gigante sem resposta. Ou seja, quando você está limpo, quando você está bem com Deus, você tem resposta. Você tem resposta para tudo. Você tem resposta para o diabo. Você tem resposta para qualquer situação. Tudo é possível para você. Você derruba qualquer problema. Você está bem com Deus. Mas quando você está mal, tudo para você é difícil. Tudo para você é um peso. Tudo para você é impossível. Tudo para você é diferente. Você enxerga diferente. Davi enxergou Golias caído, mas você enxerga os problemas de pé, porque você não se limpou. E eu vou ser sincero: não se limpa quem não quiser, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos limpar de todo pecado. Depois você lê na sua casa Mateus 23, versículo 26 ao 28, você vai ver Jesus pegando pesado com os fariseus.
chamando de sepulcros caiados, chamando eles de pessoas que só se preocupavam com o lado de fora, aliás, com o lado de dentro, e o interior estava sujo. Ele falou: lava o copo, lava o interior, lava o prato, lava primeiro o seu interior. Se a pessoa não despertar para isso, ela vai continuar suja. E se você morrer sujo, quem vai te buscar é o Espírito que guarda a sujeira. Tem sujeira, nós já falamos sobre isso, vem barata. Você tem um terreno que está cheio de entulho, de sujeira, vem barata, vem rato, vem cobra. Eles gostam disso, eles vão buscar isso. A sujeira atrai o diabo, o pecado atrai o diabo. Mas a vida limpa atrai o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse uma coisa: quando você se limpa, você tem paz. Abra aí em Isaías 53:5. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. Agora lê alto. O castigo que nos trouxe, ou que nos traz a paz, estava sobre ele. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus, porque ele se fez maldito no nosso lugar, morreu pela nossa sujeira, pelos nossos pecados, e tem condições de nos dar paz. Ele é o príncipe da paz. Agora vamos imaginar que um homem conseguisse ter paz para vender, e ele patenteou essa paz, e só ele pudesse vender a paz. Quem seria o homem mais rico do mundo? Ele. Porque uma pessoa chega ao ponto de se matar, que ela não está aguentando mais, ela está em busca de paz, se mata e vai para onde? Para o inferno, aí que não vai ter paz nunca. Mas ela pensa, em nome de buscar uma paz, ela consegue até se matar. Ela tem coragem para se matar. Pessoal, se o homem vendesse paz, se fosse uma injeção, um comprimido, e a pessoa vendesse paz por 24 horas, ó, essa injeção, esse comprimido vai te dar paz 24 horas. Ia vender, você nem imagina como ia vender, porque o ser humano está em busca disso. Mas essa paz não é vendida de graça, você pode ter hoje, pode ter agora. Essa paz só Jesus pode dar, e essa paz vem nessa limpeza. Eu não sei se o seu coração tem mágoa, eu não sei qual pecado você cometeu, de repente não seja mágoa, sejam maus pensamentos que sujam a sua mente, a sua alma, talvez alguma coisa que te dá prazer, que sua carne gosta, mas é pecado, isso vai te sujando por dentro. Por dentro Deus vê que a alma está suja de pornografia, a alma está suja de pecado, de traição, de adultério, de masturbação. A alma está suja, a alma está suja de maus olhos, de ressentimento, de prostituição, de mentira, de engano. Deus olha, o homem vê de um jeito, mas Deus vê de outro, e a pessoa está mal. Só que existe um sabonete cristão. 1 João 9: se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar, limpar. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer o sal de ossos secos. Ele foi profetizando e ele ficou assustado, porque Deus juntou os ossos e de repente começou a nascer tendões, daqui a pouco começou a nascer carne, daqui a pouco começou a nascer pele, e daqui a pouco eles ficaram como um exército.
mas sem o Espírito de Deus. E novamente Deus falou: profetiza. Agora profetiza o Espírito, para que ele venha dos quatro ventos. Daqui a pouco eu vou profetizar, para que esse Espírito venha possuir você. Foi assim que levantou um exército com vida para servir a Deus. Esses tendões, essa carne, essa pele bonita, sem o Espírito não adianta nada. Você não vai conseguir ser fiel a Deus até o fim sem o Espírito Santo. Nós queremos que você tenha o Espírito de Deus para você valorizar as coisas de Deus, para você ter condições de viver nesse mundo de olho no céu. Você já viu a águia? Ela só desce para comer, né? Para caçar. Quando você é de Deus, você vive nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Você vive aqui sem se apegar, sem se iludir, mas de olho na sua salvação, de olho na eternidade. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 3,15. Hebreus 3,15. Diz assim, finalzinho da Bíblia, Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? Os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Olha para mim, por favor. Quem tem filhos aqui? Você já falou uma coisa com seu filho para o bem, e ele falou: ah pai, ah mãe, e fechou a cara, e aquilo te irritou, aquilo te provocou? Falou: meu filho, escuta sua mãe, escuta seu pai, sai dessa amizade, para com isso, não reage assim, cuidado com esse tempo que você fica na internet, meu filho, cuidado, estuda mais. E ele fechou a cara, ele ouviu sua voz, mas não aceitou, te provocou, te levantou a ira. A Bíblia diz assim, ó: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não provoca ele, não questiona, não fecha a cara para ele, não endureça seu coração. Em outras palavras, se volta para ele. Não faça como o povo fez no deserto, que provocou, não. Aí ele diz assim, ó, olha só, versículo 17: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram aonde? No deserto. Olha para mim, pecaram e morreram no deserto. Sempre ligue pecado a inferno, pecado a sofrimento, pecado a dor. Desobedeceram, provocaram Deus, ouviu Deus falar o que era certo, escolheram fazer o que é errado, caíram no deserto, provocaram a Deus e se deram mal. Ninguém nesse mundo vai se dar bem desobedecendo a Deus, você se dá bem obedecendo. Aí ele diz assim, versículo 18: a quem jurou que não entrariam aonde? No seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Repetir de novo: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha para mim, por favor. Não entrou no descanso, não entrou no repouso. A vida aqui é uma guerra, mas nós temos que enfrentar essa guerra diária, pensando na nossa salvação, no descanso, no repouso eterno. Deus promete isso. Se você for para o capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 9, você vai ler assim, ó: portanto, resta ainda o quê?
Um repouso para o povo de quem? De Deus, um repouso. Tem Bíblias que falam descanso para o povo de Deus. Há uma promessa, olha aqui, de descanso, de viver sem chorar mais, sem sentir dor mais, de viver sem sofrer mais. Aqui é uma guerra, aqui é uma luta, aqui não é fácil e nunca vai ser fácil. Eu falei para vocês que nós estamos vendo sinais semanalmente, quase todo dia. Teve um terremoto agora em Marrocos, já tem 2.000 mortos, fora os que não acharam. Eu falei para vocês que a terra está tremendo. Chegou até a Portugal, a Espanha, mas forte foi em Marrocos, 6,8. Olha só. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, faz muitos anos, eu tenho 49, eu tinha 21, e quando eu falava de salvação, a gente cantava muito aquela música assim, ó, essa terra, é porque tem muita gente que não conhece, né? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Naquele tempo parecia impossível acreditar nisso. Mas você tem dúvida hoje do mundo que a gente vive? Com 8 bilhões de seres humanos já está o maior caos. Imagine o que é que vai ser quando chegar 9. Entenda, por favor. Se você morrer sem Jesus, não há descanso, há tormento. Você não pode morrer sem Jesus. Olha o que diz Apocalipse 14:12. Vamos um pouquinho para frente, último livro da Bíblia, 14:13. Diz assim, 14:13. Acharam? Diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Olha para mim, por favor. Morreu firme com Jesus, descanso. Acabou. Descanso, paz, garantia eterna de salvação. Morreu sem estar bem com Deus, não importa o título, o tempo de igreja, não importa. Não importa quantas bênçãos receberam, não importa. Importa como você está no momento que você morrer. Morreu no Senhor, está salvo. Morreu no pecado, não está salvo. Morreu no Senhor, descanso. Morreu dividido com esse mundo, apegado a esse mundo, no erro, não espere descanso. Ela vai chegar. Você vai ter uma experiência quando você morrer, de alegria de ver os anjos ou de tormento de ver os demônios. 2 caminhos, uma decisão, uma escolha. 2 caminhos, uma escolha. Por isso que eu quero que você tenha o Espírito de Deus, porque você, com o Espírito de Deus, você vai ter força para vencer o pecado, para vencer você mesmo. Você vai ter força para não largar as coisas de Deus. Amém? Força para não largar as coisas de Deus. E condições de viver nesse mundo com as vestes limpas, com a consciência pura. Tem gente agora que está no Senhor. Se ela morrer agora, tem certeza da salvação. Viva nesse mundo preocupado com a sua salvação. Tem descanso para você. Tem uma promessa de Deus para você. Se você morrer salvo. Bispo, mas eu vou ter que ser fiel até o dia da morte. Até o dia da morte. Até o último segundo. Quando é uma morte lenta,
Dá tempo para muita coisa. Mas quando é uma morte rápida, não dá tempo. Mas não é você que escolhe. Não é você que escolhe lenta ou rápida. Ela chega quando nós menos esperamos. Nós não sabemos do dia de amanhã. E eu queria fazer uma oração agora por você que fala assim: bispo, eu não estou no Senhor, eu não estou bem com Deus, Jesus não está feliz comigo, com minhas atitudes, com o que eu tenho feito. Se eu morrer agora, eu não tenho certeza dessa salvação. Mas eu quero, bispo, encontrar repouso, sim. Eu quero encontrar descanso eterno. Aqui nesse mundo tem descanso, não é guerra. Você enfrenta lutas todo dia, guerra. Eu também. É o mundo que a gente vive. Não tem jeito. Enquanto vivermos aqui, é luta, é batalha. Mas vale a pena lutar, porque depois tem descanso eternamente com Deus. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Você que diz: é para mim essa palavra, bispo. Eu quero me entregar a Jesus Cristo. Eu quero hoje encontrar descanso para minha alma. Se é bom viver com Jesus aqui, imagine aonde? Na eternidade. Veja o que você está dando mais valor. Veja qual é a sua prioridade. Deus sabe por que você está